A paz do Senhor aos irmãos, um bom dia. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar abundantemente aos amados irmãos, família Plenitude em Cristo, vivendo pela fé em Cristo, vivendo por fé e não por vista. Talvez os irmãos se recordem de um filme que foi vinculado há 2 décadas atrás, o filme intitulado A Espera de um Milagre. Neste filme, haviam alguns prisioneiros em cárcere aguardando a sentença de morte, porque já estavam condenados à morte. E quando chegava o dia da execução, o dia da morte, da sentença a ser cumprida na vida desses prisioneiros, desses presidiários, passava-se pelo corredor levando o condenado à morte, e o carcereiro ou os carcereiros que iam guiando este homem ao seu destino final, à sua morte, à sua condenação, eles iam pelo caminho gritando a frase em voz alta, como uma forma de amedrontar os demais que estavam no cárcere, que estavam prisioneiros aguardando a morte. Eles iam gritando pelo corredor chamado Milha Verde. A frase dizia então: homem morto passando, homem morto passando. Olha que triste, hein? A pessoa condenada à morte, sabendo que não voltaria mais para sua casa, não voltaria mais para seus familiares, para o seu convívio. E no momento da sua execução, sendo guiado pelos carcereiros, para ser levado até o seu algoz, até o carrasco, quem ia executar a sua morte. E a pessoa ainda escutando essa frase, homem morto passando, homem morto passando. Esse filme intitulado A Espera de um Milagre contava a história de um prisioneiro que estava ali acusado indevidamente, ele não tinha culpa, mas foi sentenciado à morte. E no final ele morre realmente. Ele não tem como provar a sua inocência, e a sua condenação ela é efetuada, é efetivada, e ele morre. Daí o nome do filme, A Espera de um Milagre. Fico olhando para a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, vai nos contar a trajetória da igreja primitiva, da igreja de Cristo, começando a igreja inaugural, esse evento acontecido momentos depois, ou dias, meses e anos após a morte de Cristo. A igreja vem numa ascensão crescente, com conversões de alma numa escala gigantesca, a conversão de alma sempre num número muito grande de pessoas, ora 2.000 pessoas, ora 3.000 pessoas, ora 5.000 pessoas. A igreja vem em uma crescente alarmante, um avivamento muito forte, cura sendo realizada, libertações sendo realizada, e o povo ali cada vez mais assíduo, cada vez mais fervoroso na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus descendo sobre a vida das pessoas, as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus, e o poder de Deus sendo derramado sobre muitas vidas. A cura milagrosa do coxo, né? Aquele paralítico ali na porta do templo, no templo chamado Formosa, o homem que estava ali já há muito tempo, paralítico, enfermo. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, passando por ali, pelo poder do Espírito Santo na vida desses homens, fizeram com que aquele paralítico se colocasse de pé e entrasse louvando e glorificando a Deus naquele templo. Esses milagres que aconteciam turbavam, mexiam com Roma, mexiam com Herodes, mexiam com as autoridades, com os saduceus principalmente, porque não acreditavam na ressurreição. E cada vez que Pedro ou os demais apóstolos anunciavam Cristo ressurreto, ou seja, anunciavam Jesus ressuscitado entre os mortos. E isso perturbava demais a classe dos saduceus, uma vez que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não aceitavam isso como uma doutrina vinda de Deus, a possibilidade da ressurreição dos mortos. Então, juntando a classe dos saduceus com o sumo sacerdote e as autoridades de Roma, perseguiram a igreja de todas as formas, tanto pelos milagres, como também por anunciar a ressurreição dos mortos, e queriam parar a igreja de Cristo por qualquer modo. Então,
Nós temos ali o apedrejamento de Estevão que acontece. Estevão ele morre pregando o evangelho, ele morre anunciando a graça, a salvação, e também depois o Tiago é passado a espada. E Herodes manda matar Tiago, Tiago é morto ao fio da espada, e isso ele vê que agradou o povo. O povo ficou satisfeito com essa atitude de Herodes. Então Herodes manda prender também Pedro. Pedro está agora no cárcere, a ânsia da morte, esperando a execução, esperando a morte, esperando a sentença ser cumprida. E a palavra de Deus vai nos dizer que enquanto Pedro estava no cárcere, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, enquanto Pedro está no cárcere, prisioneiro, aprisionado, aguardando a morte, a igreja fazia constante oração por Pedro. É importante a igreja estar em oração, é importante a igreja estar buscando a Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de crise, devemos ir para cima, com fé, com alegria na alma, com certeza de que Deus está conosco e que Ele nos dará sempre a vitória em Cristo Jesus. A igreja orando e Pedro ali no corredor da morte. E Pedro está ali não aguardando a sentença de morte, não. Pedro está confiando em Deus, está confiando nas palavras de Jesus. Porque embora havia a sentença, a possibilidade muito grande de morte, porque Tiago já havia sido morto à espada, e Pedro seria apresentado às autoridades para execução no dia seguinte. Então Pedro estava também, talvez, na milha verde, onde se gritava também homem morto passando, homem morto passando. Mas todavia Pedro acreditava na libertação, acreditava no livramento vindo da parte de Deus, porque Jesus havia lhe feito uma promessa. Quando Jesus, ali no finalzinho do livro de João, do Evangelho de João, ele se apresenta à igreja, ressurreto, ressuscitado, ele vai falar algo com Pedro muito importante, lá no capítulo 21, verso 18. Ele vai dizer, Pedro, quando você era moço, você ia para onde você queria, mas um dia você vai envelhecer e você será guiado. Então Pedro tinha uma promessa que ele envelheceria, então ele sabia que não morreria naquele cárcere. Porque a promessa era, Pedro, você vai envelhecer e outros vão te guiar quando você envelhecer. Então Pedro estava pautado nessa promessa, mas também se não houvesse essa promessa, Pedro estava pronto para morrer por Cristo. Porque nós que servimos a Deus, devemos estar prontos para viver por Cristo ou morrer por Cristo. Ah, irmãos, a oração é poderosa. Milagrosamente, um anjo do Senhor foi naquele cárcere. O anjo do Senhor abriu aquele cárcere. O anjo do Senhor fez iluminar aquele cárcere. O anjo do Senhor falou com Pedro e o livrou daquele cárcere. Olha só, o anjo chegou. Pedro estava escoltado por guardas, um quaterno de guardas. Ele estava dormindo entre dois guardas. Então o anjo do Senhor chega ali, há um clarão naquela presídio, naquela cadeia. Os guardas estão ali agora, Pedro é acordado, Pedro é despertado e os guardas em sono profundo não viram nada acontecer naquela noite, porque o poder de Deus estava ali. E onde o poder de Deus está, irmãos, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, o servo do Senhor não fica em treva, mas o inimigo é confundido. Os olhos do servo do Senhor é aberto, o servo de Cristo é despertado, mas os inimigos da igreja dormem. Os inimigos da igreja caem por terra. Os inimigos da igreja são confundidos. Então o anjo disse a Pedro, Pedro, desperta. Desperta, Pedro. Cinge-se. Veste a tua roupa. Veste a tua roupa, Pedro. Coloca as suas sandálias. As algemas caíram, as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas. Pedro, agora coloca a sua capa. Olha, Pedro tranquilo. Pedro é despertado. Pedro troca de roupas. Pedro coloca a sandália. Pedro coloca a sua capa e agora o anjo guia até fora do cárcere, até fora do presídio. Nada mais de homem morto passando, mas homem vivo saindo para a glória de Deus. Homem vivo sendo restabelecido ao convívio normal, ao cotidiano normal de sua vida. É homem vivo glorificando a Deus. É homem vivo exaltando ao nome do Senhor. É homem vivo crendo nas promessas. É homem vivo dizendo só o Senhor é Deus. É homem vivo voltando para os cultos e glorificando a Deus. Pedro vai bater lá na casa dos irmãos que estavam orando. A igreja estava reunida em oração. E Pedro vai bater lá na porta dos irmãos. E Pedro é recebido com alegria. E a igreja glorifica a Deus, porque Deus é aquele que livra. Deus é aquele que liberta. Deus é aquele que brada do céu com a vitória. Deus é aquele que não deixa os seus servos confundidos.
Então, irmãos, a Igreja de Cristo não tem um discurso de homens mortos, mas tem um discurso de homens vivos, porque a Igreja de Cristo é um organismo vivo, é um corpo vivo, levantado para libertar vida, levantado para levar salvação, para levar fé, para levar crédito, para levar cura, para levar milagres, sinais e prodígios. A Igreja de Cristo é mais do que vencedora e as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. Guarda no seu coração essa palavra. Deus é contigo para te dar vitória em todas as coisas. Se sinta hoje, mais do que ontem, e não menos do que amanhã. Sinta-se vivo, fortalecido na fé, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da abundante graça e da misericórdia do Pai. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente, em o nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.